Boa noite, boa noite, boa noite, galera. Boa noite. Ótima sexta-feira a todos. Sexta-feira santa, hein, galera? Sexta-feira santa é link aqui, é o exemplo que tem aqui, porque a gente não tá na gandaia, a gente tá aqui fazendo live com compromisso com vocês. Pessoal, hoje é uma live super especial, talvez a mais especial de todas, é a live mais aguardada, porque a gente tem o prazer e a honra de apresentar o Alexandre, que é um dinossauro, posso falar assim? Acabou comigo. Do adestramento. O cara tá simplesmente no adestramento desde a década de 80, aprendendo, ensinando, já fez cursos, já fez palestras, e hoje ele está aqui na nossa banca. A nossa banca, que normalmente é composta pela Nathalie e pela Lu, hoje está só com a Nathalie, porque a Lu teve uma entrevista, o amigo dela, melhor aí, viu? Tá sem áudio. Isso, tá sem áudio. Foi sumindo, agora você está sem. Aí. Retornamos? Aí sim. Retornamos, beleza. Sim. Até onde foi sumir no meu áudio, pra gente recapitular aqui? Da década de 80. Ah, então eu vou voltar. É bom a gente falar o Então, o Alexandre, nosso dinossauro. dinossauro e não precisa falar mais. Ah, já tinha falado, né? Então vamos lá. O cara é das antigas, começou o adestramento basicamente da década de 80, vem ensinando, vem dando curso e palestras, certo? E hoje ele está aqui com a gente tem a honra e o prazer de fazer uma entrevista com ele, tá? Eu vou habilitar aqui os comentários. Pessoal, normalmente a nossa live, ela é composta aqui pela banca de Lu, eu e Nathalie, tá? No entanto, a Lu, sofreu um imprevisto aí, a mãe dela sofreu um acidente, então ela tá no hospital com a mãe dela. Melhoras aí, né, Lu, para sua mãe. Espero que nada de grave aconteça aí, tá certo? Agora, vamos tocar aqui a live, e essa live só tá acontecendo hoje, galera, que é sexta-feira santa, porque a Lu já deu feedback, falou que não tem nada tão grave acontecendo, ela só precisa acompanhar, por isso que ela não tá aqui. Obviamente que se tivesse algo de mais grave, por muito respeito, né, a Lu e a mãe dela, a gente não faria essa live hoje, tá bom? Então, vamos tocar? Vamos tocar. Então a gente tá aqui com o Alexandre ele que começa aí, né, a fazer as coisas, né, não como profissional, mas como dono de cachorro, lá nos meados de 80. E desse período para cá, muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Eu mesmo sou de 82. Eu tenho 42 anos. O cara já está trabalhando com cachorro há mais de 42 anos. Então, o cara tem um nível aí bacana aí para apresentar. Só a Nathalie tem 25 anos. Então, cara, eu tô até com vergonha aqui. Eu tô até com vergonha aqui, né? Mas vamos tocar aqui essa live. Bora lá, Ale? Oi. Você quer se apresentar, falar um pouquinho de você? A Nathalie tem algumas perguntas, eu também tenho algumas coisas de curiosidade sobre a tua carreira. Aí a gente vamos tocar aqui uma conversinha de bar legal? Vamos. Bora. Então tá. Bom, em primeiro lugar, agradecer muito vocês, né? Éder, uma pessoa que eu admiro muito, a Nathalie também, sempre me tratando muito bem. Estou feliz de estar aqui nesse canal aí expressivo, que está crescendo cada vez mais. Então, para mim, é uma honra. E vamos conversar. A minha carreira foi assim, né? Eu estou no meio do adestramento desde mais ou menos, eu não lembro exato, mas era meados da década de 80, como amador, fazendo um monte de coisa errada, errando pra caramba, sem conhecimento técnico, mas com muita vontade, uma vontade absurda de treinar cachorro, de aprender. E vou fazer 25 anos como profissional, 25 anos que eu fundei minha escola, a Universidog, que é em Araçoiaba da Serra, no interior de São Paulo, muito próximo à capital. Então, lá tem o centro de treinamento, um espaço muito grande, e onde eu faço os treinamentos dos cães que ficam internados. Tem um sobrinho que trabalha também junto, que faz a parte de creche, de hospedagem, e eu ministro cursos, né? E também no meu espaço também temos treinamento de busca e resgate do GBR Brasil, grupamento de busca e resgate, modalidade main training, que eu sou um dos diretores do grupamento. Então, quando é na região, geralmente é no meu canil que é feito, como teve agora semana passada. E é isso. E eu quero contribuir aí com
se tiverem curiosidade de algumas coisas lá do passado, eu estou aqui para esclarecer e espero me sair bem. É importante eu falar, eu esqueço. Eu sou advogado, eu fiz faculdade, o pessoal já sabe da minha história, fica repetitivo, mas o meu pai faleceu faz muitos anos, mas meu pai tinha um escritório muito conceituado de advocacia empresarial, e eu fiz direito, adorei a faculdade, gostei muito mesmo, e só que eu não nasci para trabalhar em nada diferente do que eu faço, que é treinar cachorro. Então eu vivia num conflito, porque o sonho dos meus colegas era poder ter um pai que tivesse um escritório como o meu pai tinha, para pegar tudo já de mão beijada, né? E eu renunciei. Abri mão de dinheiro, abri mão de status. Ouvi muita crítica. As pessoas que me conheciam das antigas não estranharam muito, não, porque já sabia minha ligação com os cachorros, que eu só aparecia com cachorro. Não tem foto minha de família sem cachorro. Então, desde que eu nasci. Então, mas as pessoas que não sabiam desse meu passado com cachorro estranharam muito. Fui muito criticado por ter abandonado o escritório que eu havia dado do meu pai para montar minha escola e me aperfeiçoar no adestramento e tocar minha carreira do zero. Então, eu não tive ninguém dentro do adestramento. Ninguém. Nenhum parente, nenhum amigo, nada. Eu comecei na raça mesmo. Passei muita dificuldade. Mas depois, quando engatou também, daí só subiu e não parei mais. Então, é isso daí. Graças a Deus. Ale, essa parte da família não entender as nossas escolhas é muito difícil. Tá? Eu também tenho muitas pessoas conceituadas na família de diversas profissões. Quando eu falei que eu ia fazer adestramento, vai dar a volta no quarteirão, recolher o cachorro, né? O primeiro pensamento que vem. É isso. E as pessoas não têm ideia do universo que vem por trás disso, todos os estudos, todos os cursos, tudo que a gente aprende, o que a gente aplica, entrar na mente do cachorro. E é um universo tão grande, e eu falo assim, eu estou sempre aprendendo, apesar de estar muito tempo na profissão, cada vez eu aprendo mais. Sim, com certeza. E também comecei do zero, né? Infelizmente, comecei do zero, mas eu tive um tio meu que ele me apoiou. Ele falou, olha, se a gente não faz o que a gente gosta, a gente vai trabalhar a vida inteira infeliz. Exatamente. Então, foi uma frase que ficou muito marcada na minha mente. E hoje, por mais que eu não esteja ainda onde eu quero estar, mas pelo menos eu faço o que eu gosto e eu sou muito feliz na minha profissão. Graças a Deus, né? Eu fico muito realizada em ver os cães, a transformação dos cães, quando eu estou com eles, a diferença que a gente faz na vida das famílias também. Então, para mim, isso é muito gratificante. E aí, aquela velha frase, não tem preço, né? Não tem preço. Mas eu queria fazer uma pergunta que hoje é muito polêmica, já queria começar assim. Opa. Quando que você descobriu o colar eletrônico? Faz muito tempo ou é algo recente? Não, faz muito tempo que eu descobri o colar eletrônico, mas eu tinha uma ideia distorcida, né? Então, a própria denominação, colar de choque. Então, para mim, era choque mesmo, choque de tomada. E eu entendia como sendo apenas uma ferramenta de punição e não uma ferramenta de comunicação dentro de um contexto de comandos, né? Não ele como um reforçador negativo, mas ele só como uma punição mesmo. Então, eu fiquei muito tempo usando errado, colar de qualidade péssima, usando errado, sem instrução. E, pelo bom senso, eu não judiei de cachorro nenhum, pelo bom senso. Porque, pelo conhecimento técnico raso, muito raso, se eu bobeasse, eu ia fazer coisa errada mesmo. Então, eu usava para punição só. E faz muito tempo. Daí eu parti para me especializar. Daí eu falei, não, peraí, não é assim, né? E aí eu fui me especializar, daí eu descobri quem era o considerado o número 1 do mundo nisso. Aí descobri o norte-americano, aí eu fiz curso com ele, e depois não parei aí, eu fiz curso com uma pessoa que trabalhou com ele também. E aí
abriu um novo horizonte para mim, abriu a porta do céu. Aí eu consegui a cereja do bolo que eu não conseguia. E daí o céu é o limite. Daí eu desenvolvi dentro do uso do eletrônico uma forma minha de aplicar, voltado para facilitação do trabalho do adestrador do cão doméstico, do pet. Então, muitos desenvolvem para o esporte, né? Para o trabalho, mas eu não. Eu desenvolvi um jeito meu de ensinar colar eletrônica, de trabalhar, com base em tudo isso que eu aprendi com essas pessoas, para facilitar a minha vida e dos meus alunos no trabalho do dia a dia. Muito bom. Eu tenho uma pergunta também. Vamos lá. Vamos lá. Só que eu quero voltar lá para a década de talvez 90, né? Que é a década que eu me lembre. Porque eu sou de 82, né? Então eu começo a ter um pouco de noção lá para 92. Então, nesse período de 90, os cães, eles eram mantidos mais na garagem. Então, o que a galera fazia? Uma casinha de alvenaria no quintal, né? Muita gente tinha quintal naquela época e o cachorro ficava apenas no quintal. O cachorro era ali um alarme, né, para casa. Não era um protetor, porque além dessa casinha de alvenaria, ele ficava numa corrente. E como que era a procura das pessoas nesse período, né? Porque eu não tenho a vivência. Eu lembro que os cachorros, e ainda assim, nesse período, os cães, eles comiam nossos restos de comida. Olha como mudou isso tudo, né? Antes de eu continuar aqui, boa noite, Amanda. Amanda entrou aqui na nossa live. Boa noite, Amandinha. Seja muito bem-vinda, viu? Boa noite. Aproveite que a gente está aqui com um time de peso para tirar suas dúvidas, viu? Eu tenho várias. Então, assim, cara, como que foi? Você se identificou com os cães? Você já falou que você tinha uma profissão. Eu sou eletrônico e sou formado em publicidade e propaganda. Essa transição, para mim, já não foi fácil. Mas a gente está falando agora de 2010. Né? Voltando lá atrás, deve ser pior ainda. Pô, você vai, abrir mão de exercer a advocacia, né, o direito, e vai limpar cocô de cachorro, é isso mesmo que você vai fazer? Basicamente, cara, é o que eu imagino, né, porque tem pessoas e pessoas que vai ali falar com você, tem umas que vai se controlar, mas eu acredito que as mais íntimas, eu acho que chega nesse ponto. Aí você fala, mas como que era a procura nesse período dos anos 90? Como que era a procura? Era mais guarda e proteção? O que a galera queria? Né, nesse momento que o cachorro não está fazendo parte de dentro de casa. Esse período, o cachorro está somente no quintal, casinha de alvenaria, e ele está preso a uma corrente. Cara, o adestrador entrava de que maneira? Como que era a procura? Como que você se interessou nesse caso, né? Que agora eu já estou, não nos 80, mas nos anos 90. No meu ponto de vista, era desse jeito. Eu, como criancinha, enxergava desse jeito. A hora da refeição era o resto do almoço e o resto da janta. Era desse jeito, cara. O cachorro vivia mais de 15 anos. Hoje mudou um monte de coisa e eu vejo muito cachorro padecendo por câncer. Né? E eu sempre vou atribuir a ração, né, que é uma comida industrializada, a esse tipo de câncer. Não estou dizendo aqui que você tem que dar resto de comida, mas talvez a comida natural, sem sal, sem tempero, eu acho que é a melhor opção. Mas, cara, responde aí. Como que era lá nos anos 90 a procura por adestrador? Como que se fazia Como se fazia sentido tudo isso? Para que o cara queria um adestrador? Então, assim, lembrando que eu comecei profissionalmente no ano 2000. Tá? Então, antes disso, eu era amador. Porém, eu vivia no meio do adestramento. Eu participava de grupo que tinha um adestrador argentino que dava aula aos domingos, e a gente ia lá e ele só passava uma teoria muito ruim, era o que ele tinha para oferecer, coitado. E a gente fazia um círculo lá, ficava lá tentando adestrar o cachorro com as orientações dele. Muito ruim, mas era o que tinha. Então, e eu treinava cachorro para os meus amigos de escola, tudo de graça, para eu praticar, para eu tentar me desenvolver sozinho. Eu era amador. E então era assim, naquela época, e eu quando me profissionalizei, eu vi isso, o início disso casava mais ou menos com quando eu me profissionalizei, o início da expansão. Então, como que era? Os cachorros, eles ficavam mais nos quintais, não tinha tanto essa relação do cachorro é meu filho, não era tanto como é hoje. Tinha, mas não era como é hoje.
Então, o cachorro era mais um ser que ficava no quintal, comia quirera de arroz com pescoço de frango, não tinha ração. Eu lembro quando apareceu a primeira ração que eu vi na minha vida, chamava-se Bonzo. Eram tabletes vermelhos que você pegava na mão aquilo ali, a sua mão ficava vermelha de tanto corante. E a embalagem ainda mandava você botar água morna em cima para deixar mole. Aquilo lá, as fezes do cachorro, você precisava chamar o bombeiro para limpar aquilo lá. Então era assim mesmo, era criado com resto de comida e o cão não tinha ainda ido em massa para dentro dos lares. Sempre teve cachorro de apartamento e tal, mas não tinha havido ainda essa inundação de cachorro, de produtos para cachorro, não tinha nada. Era muito restrito. A gente tinha que comprar cálcio à parte para jogar lá o pó de cálcio em cima da comida, porque não tinha ração para fazer a suplementação do cachorro. Então a gente enfrentou isso daí. E normalmente a figura do adestrador, o adestrador normalmente ele era um militar que tinha aprendido a treinar na polícia e ele usava o adestramento como bico para complementar a renda. E os donos não participavam do processo como participam hoje, né? Era meio que um apanhadão só de trabalho. O teu cachorro tinha problema, por exemplo, quando chegava uma visita ali para entrar no portão principal. Só que o adestrador era um apanhadão que ele fazia. Ele sabia ensinar 3, 4 comandos ali e se vire com esses comandos que ele aprendeu. Vamos ver se dá certo com esses comandos que ele aprendeu, se resolve o problema da visita. Era mais ou menos por aí. Não tinha, assim, um direcionamento como tem hoje. Hoje tem as especialidades dentro do adestramento. Hoje trabalha-se com as pessoas, a cabeça do dono de cachorro. Naquela época não tinha disso. Treinava o cachorro lá, ganhava-se muito pouco. E depois, no final, o dono participava de algumas poucas aulas e comandava o cachorro. Normalmente, o adestramento era feito com raças como Doberman, o pastor alemão sempre, fila brasileiro, que tinha muito. Na época nem se falava de Rottweiler, nada. Então era mais pastor alemão, Doberman e fila. Né? Boxer tinha bastante também. E era o adestrador, eu pelo menos, pouco via adestrador com cachorro de pequeno porte. Pouquíssimo. Tem que fazer força para lembrar. Era tudo cachorro grandão. E treinava-se já proteção. Isso tudo é coisa muito antiga, muito antes de eu começar. Já tinha tudo isso. Só que eu estou falando, obviamente, da fase que eu peguei. Então, era assim, não tinha ferramentas como tem hoje, a quantidade de ferramentas diferentes e a qualidade que tem hoje. Não tinha nada. Então, você tinha que se virar lá com equipamentos de qualidade ruim, um ou outro que conseguia trazer do exterior. Eu não tinha, na época, esse acesso, então eu treinava, ia lá na agropecuária e comprava lá. Muitas vezes a guia era uma corrente, mesmo que machucava a mão da gente. E assim que foi. Depois, quando eu me profissionalizei, no ano 2000, que eu tinha já largado 6 anos de advocacia, porque eu tentei levar a advocacia junto com a minha escola de treinamento de cachorro. Imagina, né? Não durou um mês. Larguei o diploma e o terno e fui para a escola. E depois daí, quando eu fiz o meu primeiro grande curso, que eu realmente descobri, tirei as dúvidas que eu tinha, que eu dei aquele salto mesmo para entrar, para mergulhar mesmo profissionalmente, e junto com isso veio aquela maré que até hoje está aí, aquela febre de todo mundo ter mais de um cachorro, e milhões de pet shop, que eu acho que tem mais pet shop em São Paulo do que farmácia e padaria. Pelo menos há uns anos atrás tinha. Então, aí virou uma loucura, né? Então deu certo. Eu fiz uma escolha. Quando eu escolhi, eu vi que tinha que aqui estourar, porque já estava começando a ferver. E eu não errei na previsão, né? Tanto é que hoje a gente consegue, com a profissão, ganhar um bom dinheiro, dá para a gente viver disso. Na época lá passada não se vivia disso, não. Pelo menos no interior, não. Em São Paulo, capital, já tinha. Nas capitais já tinha gente que conseguia, mas era muito pouco perto do que tem hoje. Entendi. E esses cães que você falou, porte grandes, eram somente em casarões antigamente. Não... Você falou em apartamento, eu não lembro de cães em apartamento. Não, desses grandes apartamentos não tinha. Era cachorrinho pequenininho. Tinha na época...
que eu comecei como amador, o que tinha muito em apartamento era pequenês. Pequenês, era o que eu ia falar. Era o que eu- Pequenês tinha que nem água, cada apartamento tinha um pequenês. E depois um cachorrinho muito bacana. Depois poodlezinho também, poodle, fox, que era, na época, não era o terrier brasileiro, mudou o nome da raça, era o fox paulistinha. Isso. Pinscher, tinha muito. Então esses cachorrinhos pequenininhos era isso daí. Não se via muito Schnauzer, miniatura, essas coisas. Shih Tzu, Maltese, não. Era mais... E normalmente as pessoas que recebiam a visita de ladrões partiam para comprar um Doberman, um Fila, um pastor alemão, e daí queriam treinar. Não, mas assim. Essa memória que eu tenho, na verdade, que cachorro não era em apartamento, não se tinha apartamento. Você Era difícil ter apartamento, né? Tinha, sempre teve, mas menos. muito Muito pouco. menos, isso. Porque Agora, o que eu lembro aqui, ó, capa preta, não sei se existe ainda, tal do capa preta, pastor alemão e Doberman. Eram os queridinhos dos anos 90. Mas teve algumas séries, teve filmes, teve o filme do K9, que era o quê? Um pastor alemão. Acho que isso bem depois, muito depois. Cara, o K9 deve ser de 80, cara. Ele veio explodir no Brasil em 90. Por conta do K9, aí surgiu o Pastor Alemão, com bastante ênfase no Brasil. Aí teve alguns filmes, talvez Esqueceram de Mim, que também é dessa época. Eu acho que rolou alguns Dobermans. Tinha muito filme pastelão que tinha os Doberman, né? A pessoa entrava... Quando os Dobermans atacam, era o nome do filme, traduzido para o português. Então, e aí tinha... E eu acho que até hoje a gente sofre essas influências, né? Só que assim, você falou que começou, você se profissionalizou no ano 2000, é isso? Isso. 2000. 2000 já tem uma pequena ascensão de apartamentos. Pequena não, enorme. Eu morava em São Paulo já, né? Só que eu ainda era moleque. Mas já começa a ser construído bastante prédios, bastante apartamento e vai mudando, vai migrando. Só que ainda no ano 2000 eu me lembro dos cães ainda fazerem parte do núcleo que nem cavalo, que nem galinha. Era tratado do lado de fora da casa. Hoje, né, depois, talvez aí, em meados de 2008, 2009, começa a se popularizar aí o cachorro dentro de casa como um ente da família. Isso. Aí ele já muda. E como que foi essa transição na tua carreira? Porque ainda quero te perguntar uma coisa. Quem foi os caras, né, que você pegou a visão? Quem foi o cara que... Cara, esse cara aqui é o cara que eu quero seguir. Esse também. Eu gostaria de saber aí alguns nomes, né, de quem você... Tanto nacional quanto importado, né? O cara lá de fora. Se você tiver algum, se você quiser falar também. Quais foram a sua referência e como foi essa transição que você já estava aprendendo lá atrás, mas agora você começa a trazer para um ambiente diferente. Poxa, quando eu comecei, o cachorro ficava lá fora. Agora, o cachorro está dentro de casa e o cachorro é tido como um ente da família, talvez um filho, talvez um irmão, enfim. Como que foi essa transição? Não esqueça das suas referências, as primeiras. Tá. Então, antes eu vou fazer uma explicação, vou voltar um pouquinho, que você falou de algumas raças, você falou o capa preta da época, e citou também o pastor alemão. Então, eu vou fazer uma explicação. Não existe raça capa preta. Capa preta é uma variedade de cor do pastor alemão. É um cachorro só. Né? Então, muitas pessoas sempre achavam isso. Até hoje, tem muita gente que acha que o capa preta é... Pessoas mais novas do que eu, né? Como você, Lucas. Acha que o capa preta é um outro cachorro. Não, o capa preta é uma variação de cor do pastor alemão. O pastor alemão tinha várias denominações. É que ele tem aquela mancha atrás, né? Que parece uma capa mesmo. O né? manto negro é uma capa preta, é isso. Dourado, tem o cinza, tem o negro inteiro. Então, o pastor alemão era também conhecido por policiar. Eu tenho um policiar, era pastor alemão. Eu tenho um capa preta, pastor alemão. Então... Mas tem diferença do pastor belga. Desculpa te cortar. Tem diferença do pastor belga. Total, é outra raça. É outra raça. Então, o nome da raça é pastor alemão, a capa preta é a variedade de cor e policial é a função que ele exerce. Qualquer cachorro que trabalhar para a polícia é um cão policial, pode ser um vira-lata. Então, associou tudo com o pastor alemão, entendeu? E vários nomes, é muito engraçado isso, mas é legal como curiosidade. Vamos lá.
Então, assim, alguns nomes, eu vou citar um em especial que ele, depois, com o passar do tempo, ele virou meu amigo, ele foi meu instrutor, ele virou meu amigo e foi a pessoa que mais me ajudou. Eu devo muito para ele, já falei isso em outras lives. É o Arquimedes Garrido, e ele já ganhou vários campeonatos brasileiros de adestramento. E eu fui fazer curso de figurantes de formação de cães. Porque tem o figurante de prova só, né? Que ele só participa nas provas e ele presta o serviço dele. E tem o figurante que forma o cão do zero. Então eu fiz com o Arquimedes um. Ele tem muitos títulos, muitos. E uma pessoa fantástica. E ele é bom teórico, muito bom, mas a prática dele é uma coisa espetacular. E ele, assim, me ajudou demais. É uma pessoa que eu tenho uma gratidão imensa, né? Fui aluno também e tive aprovação com louvor do mestre João Pereira, que é a lenda do adestramento brasileiro até hoje. Na opinião não só minha, como de muitos, é o número 1. Não conheço ninguém que saiba mais do adestramento que ele. E também foi um marco para mim ter feito curso com ele. Quando ele ainda dava curso em Barueri, perto do campo de treinamento do Exército, ali também eu descobri um universo absurdo. Ainda tive cursos com outras pessoas. Tive com quem também foi um excelente instrutor, Rogério Sandoval, que hoje também é meu amigo. Inclusive, levei o Rogério para conhecer o trabalho de GDR também, de cães de busca e resgate. Ele é juiz de provas oficiais da CBKC, de provas de adestramento. Também é meu amigo. Então, foi esse pessoal aí. Eu sempre fui com quem tinha projeção, com quem comprovadamente tinha muito resultado e tinha boa didática. E o Arquimedes, assim, eu não tinha cachorro para fazer demonstração, minha escola ninguém conhecia, e eu estava preparando uma Rottweiler para começar a mostrar meu trabalho, que eu defendo que todo adestrador tem que ter um cão top, adestrado por ele como cartão de visita. Eu acho que isso é fundamental. Então, eu estava preparando uma Rottweiler ainda e uma pequena galeria de lojas lá da minha cidade, eu tinha espalhado cartões, me ligaram. Uma loja lá, uma pessoa que organizava lá a galeria, tinha uns eventos ali para crianças, os brinquedos de criança em frente às lojinhas na galeria, aos domingos de manhã. Aí, eles me ligaram, opa, peguei teu cartão, você é adestrador, tem escola aqui, a gente queria que você fizesse uma demonstração para a gente aqui, para divulgar teu trabalho e para ser um atrativo para a gente no próximo fim de semana, é possível? Eu falei, falei que era, mas não era, porque eu não tinha nenhum cachorro. Mas eu não podia perder aquela oportunidade, eu fiquei desesperado. Aí a minha cachorra já sabia alguma coisinha, mas era um cachorro só, não tinha equipe, não tinha nada, e sabia alguns poucos comandos. Nada que chamasse muita atenção. Depois, sim. Depois, mais tarde, ela chamou muita atenção. Aí eu liguei para o Arquimedes e falei para ele o que estava acontecendo. Ele falou assim, manda imprimir o logotipo da tua camiseta em meia dúzia, do seu logotipo do canil, em meia dúzia de camiseta branca, que no sábado à noite eu estou chegando aí no teu canil com a minha equipe, nós vamos fazer a demonstração e vai passar como sendo a tua escola. Legal. Ele não me cobrou um centavo nem da viagem, ele encheu o furgão dele, levou os Rottweilers, o pastor alemão dele, que ele tinha vencido já acho que 2 ou 3 campeonatos brasileiros. Passamos lá no meu sítio, sábado à noite, lá fazendo no meu canil, fazendo churrasco, no domingo a gente foi lá. Até hoje tem gente que lembra daquela demonstração e ainda fala disso. Então isso não tem preço, eu nunca vou conseguir pagar, né? Então, e a gente virou muito amigo, esse é um que eu tenho total consideração. É um dos raros, assim, que realmente me deu a mão mesmo. E que o que ele precisar pro resto da vida, ele sabe, pode contar comigo. Devo muito para ele. Não vai chorar, velho. Não vai chorar aí, hein? Não, porque eu já chorei nas outras lá. Não vai se emocionar aí. Cara, para sua sorte, eu não sou o Faustão. Senão ia ter aqui o arquivo confidencial. Ia trazer o cara aqui para falar isso aí você ia chorar. Não, se eu falo para ele, eu acabo chorando mesmo. Mas não foi só isso. Não foi só isso. Isso é uma coisa. Eu precisei de muito auxílio, ele me auxiliou sempre. Esclarece 2 coisas aqui para mim. Não só para mim, mas a gente tem que compreender que quem está assistindo aqui talvez não seja um adestrador. Quando você fala que foi um figurante, né? Você usou esse termo? Figurante. Isso. Esse figurante, o figurante ele é colocado apenas em treinamento de guarda e proteção,
ou existe um outro figurante para cachorros que fazem truques? Eu entendo que quando você teve essa oportunidade, talvez o que eu consigo pensar aqui são truques. Aí você já me corrija se eu estiver errado, mas aí você chamou a atenção do público lá porque os cachorros sabiam fazer truques que talvez tenham vindo de alguma competição. Explica melhor um pouquinho sobre esse lance do figurante e o que exatamente que essa equipe fez com o furgão lá. Como que foi essa apresentação? Porque hoje em dia, cara, eu no meu trabalho, a coisa mais impressionante que eu faço é o cachorro ficar quieto mediante a um caos de coisas acontecendo, o cachorro fica quieto. A pessoa vira e me pergunta, ele não faz nada? Aí eu respondo, faz, ele tá vivo. Não, né? Mas é uma coisa que eu sempre admirei, mas não é meu foco de trabalho, é a parte mais esportiva. Eu gosto muito, acho lindo e admiro muito quem faz. Só que eu atendo hoje pessoas do apartamento. Todo o meu treino ele é voltado para pessoas que vai fazer alguma rotina e vai querer colocar o cão dentro. E nem sempre essa rotina é impactante, né? Não tem truquinho, não tem isso, não tem aquilo, porque não condiz com a realidade da pessoa. Mas eu quero saber lá atrás, né? Como eu admiro muito, eu gosto muito disso, eu quero saber como que foi, né? E como que você lida com isso. Daqui a pouco, gente, a gente tem que conhecer o Bosco. Eu quero falar do Bosco. Tá? Eu acho que vai meio que de encontro aí. Diga, Alexandre. Vamos lá. Então, assim, a gente tem que dividir. Essa demonstração que foi feita na época que meu amigo me ajudou, meu instrutor, né, e amigo, tinha alguns truques, sim. Truques como o cachorro identificar números, o cachorro cumprimentar, o cachorro fingir de morto, o cachorro parar para a revista, como se fosse uma batida policial. Porque o que acontece? O público leigo que se reúne ali numa roda para ver uma demonstração de cachorro, ele gosta de ver truque. Eles não gostam de ver aqueles comandos treinados para uma prova de obediência, por exemplo, que é uma coisa muito formal. Ele nem tem olhos para ver a qualidade do treinamento e a dificuldade. Teria que ser explicado para ele, esse cachorro anda assim do lado do cara sem atrasar 1 centímetro por causa disso. Isso é muito difícil de conseguir. Tá? Quando o cara para, ele já senta automático em uma fração de segundos. Isso também é muito difícil de construir e tal. Se não falar para o leigo, não vai atrair a atenção dele, ele vai achar que é um cachorro obediente, ponto. Agora, se você põe o cachorro trotando bananeira, todo mundo bate palma e quer que você faça mais. Então, a verdade é essa de demonstração, que fazer coisas engraçadas. E não era a especialidade desse meu amigo, nem da equipe, nada. Eles treinavam cães para competições de altíssimo nível, até fora do Brasil. Então, mas tudo dentro de regras do esporte. Mas adaptou lá e deu tudo certo, né? Figurante, que eu falo, figurante é qualquer pessoa que possa contribuir no treinamento. Por exemplo, eu preciso de figurantes para simularem uma movimentação na sala da minha casa como se visitas fossem, no momento que eu estou treinando o cachorro. Né? Então, eu não posso esperar o dia que vai uma visita real para treinar meu cachorro com as pessoas transitando. Eu preciso dos figurantes no treinamento. Figurante é o que faz o papel do bandido no treinamento de cão de proteção. Né? Falando um português bem simples mesmo. É o que põe aquela manga no braço e vai lá dar o braço para o cachorro morder, que é extremamente técnico o trabalho e exige um conhecimento profundo de comportamento canino. Quem acha que o cara só põe aquele braço na manga e recebe a mordida, está redondamente enganado. O figurante tem que estudar muito. É difícil. Ele tem que trocar as ações, as atitudes dele numa fração de segundo, fazendo a leitura do cachorro para não espanar o cachorro num treinamento. Ele não é adversário do cachorro. Ele é o leigo que está vendo lá o cachorro mordendo, acha que é uma luta, que ele é adversário. Não é. Ele é igual o sparring, o lutador de boxe. O sparring não está lá para fazer o Mike Tyson se machucar no treino. Ele está lá para ajudar ele a evoluir. E o figurante é isso. E na obediência, você também pode ter um figurante, como eu já disse, até para a construção de outros comandos. Então, tem muitos comandos, isso vem muito do pessoal do esporte, que você quer dar uma modelada mais legal, dar uma polida nele, e muitas vezes você usa uma outra pessoa junto com você naquela construção. Às vezes você usa 2 colares, 2 guias, e não tem como mostrar isso aqui agora, mas tem várias situações que você usa de uma ajudante. Então a gente fala que é um figurante. Eu acho que deu para entender aí. Sim, compreendi. E Alexandre,
No início do adestramento, a gente sabe que você também atende cães pet. O que você percebe de diferença dos anos 2000, que foi que você falou que começou a trabalhar como profissional mesmo, né? Isso. Até agora, em 2025, você percebe modificação no comportamento dos cães, dificuldades diferentes que haviam lá atrás? Como é que é recebido as informações que você passa para os clientes? Se você precisou adaptar também muitas coisas, e se você viu surgir novos problemas comportamentais ao longo da sua carreira. Muito boa. Então, dá para falar bastante. Então, o que acontece é o seguinte: essa transformação da figura do cão na vida dos donos, quem quiser falar tutor, fica à vontade, eu sou das antigas mesmo, é dono mesmo que eu falo. Foi gritante. Os problemas sempre existiram, mas eles eram em menor escala, porque o cachorro não frequentava tanto o interior das residências, né? E o adestrador, como eu vim de escola que só ensinava a modelar comandos de obediência e treinar cachorro para proteção e faro esportivo. Então, eu tive uma dificuldade de ter que correr atrás de estudar seriamente mesmo problemas comportamentais que não envolvem comandos. Por exemplo, os cães ansiosos, como melhorar isso, como resolver, necessidades fisiológicas, coisas que parecem ser coisinha mais simples, mas que o adestrador que não tiver esse lado do comportamento hoje bem elaborado na cabeça dele, com técnicas boas de solução, ele não consegue mais trabalhar. Então, eu sofri com isso. Tinha as pessoas que eram ao contrário. Problemas do cachorro dentro de casa, ansiedade de separação, tudo. Cães com agitação, com cães reativos lá, com possessivos ao extremo, tal. Tinha treinadores, tem até hoje, que nasceram nessa vertente. E se ia ver a parte prática de construção de comandos, que também é muito importante, eu não sabia quase nada. Trabalho chulo, raso. Eu era o contrário. Eu tinha uma ótima base da parte de construção de comandos para controle do cachorro, mas essa parte do estudo, de sentar com o cliente no sofá e conversar sobre o que está acontecendo e dar dicas para ele ali, de melhoria, eu era fraquíssimo. Eu tive que correr atrás do prejuízo, tive que estudar. Tive que estudar e estudo até hoje. Então, teve um outro fato interessante, que é o seguinte: eu não vou lembrar o ano direitinho, se foi de 2010, talvez, depois vou dar uma pesquisada. Foi o ano no Brasil com o maior índice de separações judiciais. Antes era desquite que falava, depois passou para separação judicial, divórcio. Então, hoje você não precisa nem ter advogado, você vai no cartório e separa. Então, ficou muito fácil. Então, as pessoas que não sustentavam mais o casamento, não vou entrar nisso, é outra história, começaram a se separar e foram morar sozinhos. Muitos não tinham filhos. E começaram a comprar e adotar cachorro em massa. Então, o que já estava muito forte ficou muito mais. E eles colocaram toda a carga emocional daqueles problemas afetivos que eles tinham acabado de viver, eles depositaram tudo no cachorro. Então, o cachorro realmente é o filho mesmo. Vocês sabem disso. Fala como filho com o cachorro. Tudo leva para a escola, na cadeirinha atrás do carro, com lancheirinha, com lanche para ir para a creche. E com isso, o que acontece? A indústria, né? A indústria emparelhada com tudo isso oferece cada vez mais besteiras, desculpa o termo aí, para que as pessoas consomem com voracidade. E a humanização ganhou cada vez mais corpo com isso. Então, não só os fatos das pessoas, as relações humanas terem estremecido muito nos tempos modernos, que fez com que o cachorro ocupasse o lugar do humano, assim como a indústria que botou na cabeça das pessoas que cachorro tem mesmo que ter 3, 4 tipos de brinco diferente, de anelzinho, não sei das quantas e tal, que é coisa do ser humano, né? Mas quem também curte isso, sem problema nenhum, cada um enxerga a coisa de uma forma, não tem problema. Tenho muitos clientes assim, né? A gente conversa e eles entendem e que em alguns procedimentos eles não estão ajudando, eles estão atrapalhando a progressão do cachorro. Então, teve uma transformação brutal.
E essa transformação exigiu do adestrador uma mudança também de postura, porque o adestrador era visto como um coitadinho pobre, pobrinho, mal vestido, né? Um coitado, com todo respeito com todo respeito. Tenho amigos que fazem limpeza de piscina e ganham muito bem com isso. Mas era considerado, era mesmo nível de um jardineiro, de um limpador de piscina, era adestrador. Entendeu? Sendo que são coisas muito distintas. Né? O adestrador precisa entender muito hoje, se ele quiser ficar no mercado, de comportamento humano, para ele identificar o que está acontecendo dentro da casa, senão ele não trabalha mais. Antes não era assim. Ia lá, fazia uma obediência com o cachorro, se a pessoa pusesse a mão na guia e o cachorro não arrastasse, já estava jóia. Não avançou mais no cara lá da padaria, já está bom. Hoje não é mais assim. Hoje o status do adestrador mudou. Hoje o adestrador é uma pessoa que ele vive disso, ele tem uma empresa muitas vezes, como eu, por exemplo, tenho há muitos anos e tantos outros, né, que tem empresas até maiores do que a minha. Então, mudou o status. E nos cursos que eu dou, eu oriento os meus alunos, eu tenho uma parte do curso que eu oriento eles até como falar com os clientes. Porque tem muito adestrador que não sabe falar. São erros grosseiros de português. E isso denota para o cliente que a pessoa tem um nível cultural baixo. Desmerece a figura da pessoa. Não deveria desmerecer, porque tem gente que não fala direito, mas treina cachorro melhor do que a gente. Mas o fato é como o cliente vê o adestrador. Então, o modo de se vestir, as gírias. Eu oriento meus clientes, não chega tratando o cliente como um amigão seu, ele não é teu amigão, tá? As gírias, não use gíria, vá com uma roupa boa para conversar com ele, o zelo pessoal tem que haver, entendeu? Então é assim, antes não se dava bola para tudo isso. Hoje você tem que observar tudo para você ficar no mercado. A coisa não se restringe mais a treinar cachorro. E quem não enxergou isso até agora, que já está mais do que evidente, vai ficar para trás cada vez mais no mercado. Então, hoje a gente é convidado, eu sou convidado frequentemente para tomar café na mesa com a família, para jantar com eles, e se reúne em silêncio para escutar o que a gente tem para falar e não querem que a gente vá embora. Então, você precisa de uma apresentação de ideias muito claras, né? Quando o Éder falou, né, que fugiria um pouquinho do contexto, não precisa... Alguma coisa no sentido de é campete. Então, eu não preciso de altas coisas em termos de comandos para o cachorro, tal. Eu concordo. Só que tem um outro lado, que eu falo para todas as pessoas que estão entrando no adestramento. Quem sabe o mais, sabe o menos. O contrário não é verdadeiro. Então, não importa se você vai treinar um cachorro para ser campeão mundial de adestramento, ou se vai para esporte, ou se você vai treinar o cão da Dona Mariazinha, que ela só quer que ele não puxe no passeio que ela faz de manhãzinha na calçada. Não interessa. Você ter o conhecimento técnico, tudo fica mais fácil. Quem tem conhecimento técnico elevado em adestramento, na construção de comandos, todos os problemas de aula que acontecem, a pessoa resolve rapidinho. Você não perde tempo. Sem eu ter me aprofundado na minha carreira em aprender mais, eu resolvia problemas, e hoje eu vejo isso de uma forma muito mais lenta. Hoje não. O que era bicho-papão lá atrás, hoje a gente resolve em um minuto. Então, com isso, você não só deixa seu cliente mais satisfeito, de ver que um trabalho está acontecendo, logo está vendo o resultado, e você se estressa menos, o teu nome vai para cima, porque de repente foi outro lá antes de você que não ficou lá 2 meses enrolando e não resolveu, e você resolveu rapidão. Então, o teu nome vai lá para cima, amanhã está o primo desse seu cliente batendo na tua porta, a família inteira, os amigos do futebol. Então, eu falo para todo mundo, até eu tenho um vídeo que eu fiz falando assim, adestramento de alto nível é necessário? É necessário do ponto de vista do aprimoramento técnico do adestrador para facilitar a vida dele, mesmo que seja só para treinar o cachorro da Dona Mariazinha. Minha opinião. Exatamente. E só para completar, que eu não tinha perguntado, além de toda essa modificação, você percebeu que pós-pandemia deu uma piorada ainda no comportamento dos cães? Deu sim, percebi. E aí
a gente precisou ralar um pouquinho mais da parte do comportamento humano para... É que a gente fala, a gente... Acho que você deve escutar muito, né? Vocês não adestram cães, vocês adestram a gente. Isso, mas eu falo para as pessoas, sou adestrador de cães e de pessoas. Senão não funciona, não é? E eu senti uma piora grande, sim. Eu senti porque as pessoas, quando ela fica o dia inteiro lá na empresa trabalhando, o cachorro está sozinho, o cachorro está fazendo coisa que não presta. Né? Quando ele está sozinho, ele vai tomar as decisões que ele quiser com as coisas e normalmente ele toma as piores. Então, o cachorro sozinho, não tem ninguém para direcionar, não vai corrigir. Porém, não tem ninguém também no ambiente, enquanto o dono estava trabalhando na empresa, para estragar mais. Então, você entende o que eu estou falando, Nathalie? Muito. É só um cocô errado, é só uma mimada. Para estragar mais o cachorro, se você é minha cliente, você não quer aprender o certo, se estragar mais o cachorro, eu prefiro que você conviva menos com ele. Você vai estragar menos. Quanto menos você conviver, melhor. Entendeu? Para fazer errado, para reforçar comportamento que não presta. E por que eu estou falando tudo isso? Porque na pandemia as pessoas começaram a trabalhar muito home, né? Então, eu fiquei em casa, e ficando em casa sem instrução, sem orientação de um adestrador profissional, aumentou o número de horas passadas junto com o cachorro, reforçando tudo que não presta. Então, o que eu percebi de cachorro que piorou muito a ansiedade depois disso, está escrito. Porque depois a vida foi voltando, nunca mais voltou como era, né? Hoje teria que... Eu ia completar também, que depois não melhorou, né? Não, eu não percebi. Os casos que a gente tem são daqui para cima. Isso, entendeu? É a impressão que eu tenho também. Então é isso. Cada vez mais a gente tem que ter sensibilidade para conseguir entender, porque a internet ela tem o lado bom, muito bom, excelente, e tem o lado péssimo. Então, muitas pessoas elas querem ser autodidatas. Fica muito mais fácil dar um Google lá e lá no YouTube do que pagar uma consulta comportamental para o adestrador ir até a casa dela, né? E muitas pessoas caem do cavalo com isso. Nem todo trabalho realizado de forma virtual dá certo. Tem casos que o treinador tem que ir lá na casa pôr a mão na massa. Não adianta ele instruir o educador, ele não vai conseguir fazer. Tem vários casos assim. Então, as pessoas cada vez mais precisam do nosso trabalho. Esse campo, na minha humilde opinião, ele só vai crescer cada vez mais. Eu não vejo a mínima possibilidade disso estacionar. Eu tenho famílias que eu já estou, acho que no 10º cachorro. Foi morrendo, foram adotando, foram comprando outro, e não para. Né? Tem uma dependência do cão e emocional. Então é isso, a gente tem que... Hoje, o que eu percebo que grita muito da época que eu comecei, que a gente fala do passado, é essa relação de o cachorro ter virado filho, das pessoas terem informações num clique no computador e acham que é só pegar aquilo lá de forma automática e colocar e vai resolver qualquer problema, e não é. Muitas informações erradas também. São informações erradas, você não sabe em quem acreditar. Eu fico imaginando se eu estivesse começando hoje, eu ia ficar louco. É muita coisa, é muita barbaridade que a gente vê na internet, né? E como filtrar o que presta e o que não presta se você é leigo? Exatamente. Difícil, muito difícil. Por isso que não só eu, como acredito que vocês também, com certeza, a gente tem procurado para tentar refazer o trabalho que não deu certo, né? Então, eu tenho muito disso. Pessoas despreparadas, a profissão não é regulamentada por lei, não existe um órgão que fiscalize a atividade do adestrador, então qualquer um faz cartão de visita e sai vendendo o trabalho, né? Se não existe um órgão que fiscaliza, não existem sanções. Se o advogado pisar na bola com o cliente, ele pode ter a carteira da ordem dele cassada. Ele pode ser excluído do quadro e perder a carteira, ele não é mais advogado. Então ele tem sanções, o médico, o CRM e o adestrador. Se ele fizer besteira, você vai chorar para quem? Então é muito complicado. Eu não sei se eu vou ver ainda essa regulamentação funcionar. Tem algumas pessoas bem intencionadas com empresas, iniciativa privada, não do governo, tentando fazer isso, tentando fazer grupos, clubes com certificação para adestrador. Eu acho positivo isso. Eu acho que se for bem feito mesmo, com seriedade, eu acho positivo, mas tinha que ser uma coisa mais importante. Uma fiscalização maior para tirar do mercado picareta, porque tem muito picareta hoje em dia. E por isso, só completar, desculpa, Éder, por isso
ter muito fácil, tem que ver informação que é só um petisquinho, é só muito amor, é só você dar um carinho. E para o leigo, poxa, se eu posso só num petisquinho resolver esse problema, para que eu vou fazer tudo aquilo que os outros estão falando, que mais ou menos é a nossa realidade, né? Exatamente. Tem conversa que a pessoa fala, mas o outro me falou que é só um carinho, é só um petisco. Isso. Então, aí é o que você fala. Então, a pessoa até faz uma pesquisa, muitas vezes, conversa com 5, 6 pessoas, vai no mais bonitinho, depois vai subindo a escada até chegar na gente, porque fala, realmente, não está funcionando. Isso, é isso aí. Tu falou tudo. E é que são os conceitos, porque é assim, picareta sempre existiu, só que com o advento da internet, né, a internet deu voz para esse pessoal. Então eles fazem, eu estava falando com o Éder esses dias aí, o cara é bom de fazer vídeo e fazer uma capa legal para o vídeo, ele vende o trabalho dele, que se você for ver a fundo é uma porcaria. Tanto é que não dá certo e a pessoa fica perdida do mesmo jeito depois, né? Mas a internet dá essa possibilidade, assim como também destaca o trabalho de quem já é bom, não tem dúvida. Então a gente tem que ver sempre os dois lados, né? E as ferramentas de adestramento, que isso é tema de lives para falar só disso, como os incompetentes que não têm resultado tinham dificuldade em ganhar clientes, eles partiram, o que o cliente gosta de ouvir? Que eu treino o cachorro dele só com amor, carinho e biscoito. Pronto! Aí eles passaram a só oferecer isso. E a gente sabe que não é bem assim, né? Então, e aí começa a ter um monte de gente enganada. Por que eu falo isso com tanta propriedade? Pelas pessoas que me procuram há anos e anos e anos para eu tentar resolver um trabalho que foi estragado. Eu chego lá, essa semana, não vou citar nomes, essa semana, eu fui na casa de um cliente novo, o adestrador ficou quase 4 meses lá. O cachorro não sabe nada. E não é só o cachorro que não sabe nada. A família não foi instruída com procedimentos básicos, que na conversa número 1 você já tem que instruir a família que eles estão fazendo tudo errado. Eles não tiveram essa instrução. Eles ficaram pagando 4 meses. Então, é essa a realidade que a gente vive, né? E coitados dos que não conseguem, dos que caem na mão desse pessoal aí, né? E tem muito, tá cada vez mais. Eu quero só deixar o meu ponto de vista. Você citou uma coisa muito interessante aí. Tá tudo bem? Tá ouvindo? Espera aí, que eu tive que tirar, que minha bateria enfraqueceu. Deixa eu ver se eu consigo. Mas você tá ouvindo? Pode falar. Tá, beleza. Uma coisa interessante que você falou aí é que a internet, ela deu voz, né, a muitas pessoas. O escritor, né, o Humberto Eco, ele diz que boa noite, galera. Boa noite. Ótima sexta-feira a todos. Sexta-feira Santa, hein, galera? Sexta-feira Santa é link aqui, é o exemplo que tem aqui, porque a gente não tá na gandaia, a gente tá aqui fazendo live com compromisso com vocês. Pessoal, hoje é uma live super especial, talvez a mais especial de todas, é a live mais aguardada, porque a gente tem o prazer e a honra de apresentar o Alexandre, que é um dinossauro, posso falar assim? Acabou comigo. Do adestramento. O cara tá simplesmente um adestramento desde a década de 80, aprendendo, ensinando, já fez cursos, já fez palestras, e hoje ele está aqui na nossa banca. A nossa banca, que normalmente é composta pela Nathalie e pela Lu, hoje está só com a Nathalie, porque a Lu teve uma entrevista, o amigo dela, melhor aí, viu? Tá sem áudio. Isso, tá sem áudio. Foi sumindo, agora você está sem. Aí. Retornamos? Aí sim. Retornamos, beleza. Sim. Até onde foi sumir no meu áudio, para a gente recapitular aqui? Da década de 80. Então eu vou voltar. É bom a gente falar O Alexandre, nosso dinossauro. Não precisa falar mais. Já tinha falado, né? Então vamos lá. O cara é das antigas, começou o adestramento basicamente da década de 80, vem ensinando, vem dando curso e palestras, certo? E hoje ele está aqui com a gente tem a honra e o prazer de fazer uma entrevista com ele, tá? Eu vou habilitar aqui os comentários. Pessoal, normalmente a nossa live, ela é composta aqui pela banca de Lu, eu e Nathalie, tá? No entanto, a Lu, sofreu um imprevisto aí, a mãe dela sofreu um acidente, então ela tá no hospital com a mãe dela. Melhoras aí, né, Lu, para sua mãe. Espero que nada de grave aconteça aí, tá certo?
Agora, vamos tocar aqui a live. E essa live só tá acontecendo hoje, galera, que é Sexta-feira Santa, porque a Lu já deu feedback, falou que não tem nada tão grave acontecendo, ela só precisa acompanhar, por isso que ela não tá aqui. Obviamente que se tivesse algo de mais grave, por muito respeito, né? A Lu e a mãe dela, a gente não faria essa live hoje, tá bom? Então, vamos tocar? Vamos tocar. Então, a gente está aqui com o Alexandre. O Alexandre, ele que começa aí, né, a fazer as coisas, né, não como profissional, mas como dono de cachorro, lá nos meados de 80. E desse período para cá, muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Eu mesmo sou de 82. Eu tenho 42 anos. O cara já está trabalhando com cachorro há mais de 42 anos. Então, o cara tem um nível aí bacana aí para apresentar. A Nathalie, só a Nathalie tem 25 anos. Então, cara, eu tô até com vergonha aqui. Eu tô até com vergonha aqui, né? Mas vamos tocar aqui essa live. Bora lá, Ale! Oi. Você quer se apresentar, falar um pouquinho de você? A Nathalie tem algumas perguntas, eu também tenho algumas coisas de curiosidade sobre a tua carreira. Aí a gente vai... Vamos tocar aqui uma conversinha de bar legal? Vamos. Bora. Então tá. Bom, em primeiro lugar, agradecer muito vocês, né? Éder, uma pessoa que eu admiro muito, a Nathalie também, sempre me tratando muito bem. Estou feliz de estar aqui nesse canal aí expressivo, que está crescendo cada vez mais. Então, para mim é uma honra. E vamos conversar. A minha carreira foi assim, né? Eu estou no meio do adestramento desde mais ou menos, eu não lembro exato, mas era meados da década de 80, como amador, fazendo um monte de coisa errada, errando pra caramba, sem conhecimento técnico, mas com muita vontade, uma vontade absurda de treinar cachorro, de aprender. E vou fazer 25 anos como profissional, 25 anos que eu fundei minha escola, a Universidog, que é em Araçoiaba da Serra, no interior de São Paulo, muito próximo à capital. Então, lá tem o centro de treinamento, um espaço muito grande, e onde eu faço os treinamentos dos cães que ficam internados. Tem um sobrinho que trabalha também junto, que faz a parte de creche, de hospedagem, e eu ministro cursos, né? E também no meu espaço também temos treinamento de busca e resgate do GBR Brasil, grupamento de busca e resgate, modalidade main training, que eu sou um dos diretores do grupamento. Então, quando é na região, geralmente é no meu canil que é feito, como teve agora semana passada. E é isso. E eu quero contribuir aí com curiosidade de algumas coisas lá do passado. Eu estou aqui para esclarecer e espero me sair bem. É importante eu falar. Esqueci. Eu esqueço. Eu sou advogado. Eu fiz faculdade. O pessoal já sabe da minha história, fica repetitivo, mas o meu pai faleceu faz muitos anos, mas meu pai tinha um escritório muito conceituado de advocacia empresarial, e eu fiz direito, adorei a faculdade, gostei muito mesmo, e só que eu não nasci para trabalhar em nada diferente do que eu faço, que é treinar cachorro. Então eu vivia num conflito, porque o sonho dos meus colegas era poder ter um pai que tivesse um escritório como o meu pai tinha, para pegar tudo já de mão beijada, né? E eu renunciei. Abri mão de dinheiro, abri mão de status. Ouvi muita crítica. As pessoas que me conheciam das antigas não estranharam muito, não, porque já sabia minha ligação com os cachorros, que eu só aparecia com cachorro. Não tem foto minha de família sem cachorro. Então, desde que eu nasci. Mas as pessoas que não sabiam desse meu passado com cachorro estranharam muito. Fui muito criticado por ter abandonado o escritório que eu havia dado do meu pai para montar minha escola e me aperfeiçoar no adestramento e tocar minha carreira do zero. Então, eu não tive ninguém dentro do adestramento. Ninguém. Nenhum parente, nenhum amigo, nada. Eu comecei na raça mesmo. Passei muita dificuldade. Mas depois, quando engatou também, daí só subiu e não parei mais. Então... é isso daí. Graças a Deus. Ale, essa parte da família não entender as nossas escolhas é muito difícil. Eu também tenho muitas pessoas conceituadas na família de diversas profissões. Quando eu falei que eu ia fazer adestramento,
Ah, vai dar a volta no quarteirão, recolher o cachorro, né? É o primeiro pensamento que vem. É isso. E as pessoas não têm ideia do universo que vem por trás disso, todos os estudos, todos os cursos, tudo que a gente aprende, o que a gente aplica, entrar na mente do cachorro. E é um universo tão grande, e eu falo assim, eu estou sempre aprendendo, apesar de estar muito tempo na profissão, cada vez eu aprendo mais. Sim, com certeza. E também comecei do zero, né? Infelizmente, comecei do zero, mas eu tive um tio meu que ele me apoiou. Ele falou: olha, se a gente não faz o que a gente gosta, a gente vai trabalhar a vida inteira infeliz. Exatamente. Então, foi uma frase que ficou muito marcada na minha mente. E hoje, por mais que eu não esteja ainda onde eu quero estar, mas pelo menos eu faço o que eu gosto e eu sou muito feliz na minha profissão. Graças a Deus, né? Eu fico muito realizada em ver os cães, a transformação dos cães, quando eu estou com eles, a diferença que a gente faz na vida das famílias também. Então, para mim, isso é muito gratificante. E aí, aquela velha frase, não tem preço, né? Não. Não tem preço. Mas eu queria fazer uma pergunta que hoje é muito polêmica, já queria começar assim. Opa. Quando que você descobriu o colar eletrônico? Faz muito tempo ou é algo recente? Não, faz muito tempo que eu descobri o colar eletrônico, mas eu tinha uma ideia distorcida, né? Então, a própria denominação, colar de choque. Então, para mim, era choque mesmo, choque de tomada. E eu entendia como sendo apenas uma ferramenta de punição e não uma ferramenta de comunicação dentro de um contexto de comandos, né? Não ele como um reforçador negativo, mas ele só como uma punição mesmo. Então, eu fiquei muito tempo usando errado, colar de qualidade péssima, usando errado, sem instrução. E, pelo bom senso, eu não judiei de cachorro nenhum pelo bom senso. Porque, pelo conhecimento técnico raso, muito raso, se eu bobeasse, eu ia fazer coisa errada mesmo. Então, eu usava para punir, para punição só. E faz muito tempo. Daí eu parti para me especializar. Daí eu falei, não, peraí, não é assim, né? E aí eu fui me especializar, daí eu descobri quem era considerado o número 1 do mundo nisso. Aí descobri o norte-americano, aí eu fiz curso com ele, e depois não parei aí, eu fiz curso com uma pessoa que trabalhou com ele também. E aí abriu um novo horizonte para mim, abriu a porta do céu. Aí eu consegui a cereja do bolo que eu não conseguia. E daí o céu é o limite. Daí eu desenvolvi dentro do uso do eletrônico uma forma minha de aplicar, voltado para facilitação do trabalho do adestrador do cão doméstico, do pet. Então, muitos desenvolvem para o esporte, né? Para o trabalho, mas eu não. Eu desenvolvi um jeito meu de ensinar colar eletrônico, de trabalhar, com base em tudo isso que eu aprendi com essas pessoas, para facilitar a minha vida e dos meus alunos no trabalho do dia a dia. Muito bom. Eu tenho uma pergunta também. Vamos lá. Vamos lá. Só que eu quero voltar lá para a década de talvez 90, né? Que é a década que eu me lembre, porque eu sou de 82, né? Então eu começo a ter um pouco de noção lá para 92. Então, nesse período de 90, os cães, eles eram mantidos mais na garagem. Então, o que a galera fazia? Uma casinha de alvenaria no quintal, né? Muita gente tinha quintal naquela época e o cachorro ficava apenas no quintal. O cachorro era ali um alarme, né, para casa. Não era um protetor, porque além dessa casinha de alvenaria, ele ficava numa corrente. E como que era a procura das pessoas nesse período, né? Porque eu não tenho a vivência. Eu lembro que os cachorros, e ainda assim, nesse período, os cães, eles comiam nossos restos de comida. Olha como mudou isso tudo, né? Antes de eu continuar aqui, boa noite, Amanda. Amanda entrou aqui na nossa live. Boa noite, Amandinha. Seja muito bem-vinda, viu? Boa noite. Aproveite que a gente está aqui com um time de peso para tirar suas dúvidas, viu? Eu tenho várias. Então, assim, cara, como que foi? Você se identificou com os cães? Você já falou que você tinha uma profissão. Eu sou eletrônico e sou formado em publicidade e propaganda.
Essa transição, para mim, já não foi fácil. Mas a gente está falando agora de 2010. Né? Voltando lá atrás, deve ser pior ainda. Pô, você vai, tipo, abrir mão de exercer a advocacia, né? O direito, e vai limpar cocô de cachorro, é isso mesmo que você vai fazer? Basicamente, cara, é o que eu imagino. Né? Porque tem pessoas e pessoas que vai ali falar com você, tem umas que vai se controlar, mas eu acredito que as mais íntimas, eu acho que chega nesse ponto. Aí você fala, mas como que era a procura nesse período dos anos 90? Como que era a procura? Era mais guarda e proteção? O que a galera queria, né, nesse momento que o cachorro não está fazendo parte de dentro de casa? Esse período, o cachorro está somente no quintal, casinha de alvenaria, e ele está preso a uma corrente. Cara, o adestrador entrava de que maneira? Como que era a procura? Como que você se interessou nesse caso, né? Que agora eu já estou, não nos 80, mas nos anos 90. No meu ponto de vista, era desse jeito. Eu, como criancinha, enxergava desse jeito. A hora da refeição era o resto do almoço e o resto da janta. Era desse jeito, cara. O cachorro vivia mais de 15 anos. Hoje, mudou um monte de coisa e eu vejo muito cachorro padecendo por câncer. Né? E eu sempre vou atribuir a ração, né, que é uma comida industrializada, a esse tipo de câncer. Não estou dizendo aqui que você tem que dar resto de comida, mas talvez a comida natural, sem sal, sem tempero, eu acho que é a melhor opção. Mas, cara, responde aí. Como que era lá nos anos 90 a procura por adestrador? Como que se fazia Como se fazia sentido tudo isso? Para que o cara queria um adestrador? Então, assim, lembrando que eu comecei profissionalmente no ano 2000. Então, antes disso, eu era amador. Porém, eu vivia no meio do adestramento. Eu participava de grupo que tinha um adestrador argentino que dava aula aos domingos. E a gente ia lá e ele só passava uma teoria muito ruim, era o que ele tinha para oferecer, coitado. E a gente fazia um círculo lá e ficava lá tentando adestrar o cachorro com as orientações dele. Muito ruim, mas era o que tinha. Então, e eu treinava cachorro para os meus amigos de escola, tudo de graça, para eu praticar, para eu tentar me desenvolver sozinho. Eu era amador. E então era assim, naquela época, e eu quando me profissionalizei, eu vi isso, o início disso casava mais ou menos com quando eu me profissionalizei, o início da expansão. Então, como que era? Os cachorros, eles ficavam mais nos quintais, não tinha tanto essa relação do cachorro é meu filho, não era tanto como é hoje. Tinha, mas não era como é hoje. Então, o cachorro era mais um ser que ficava no quintal, comia quirera de arroz com pescoço de frango, não tinha ração, tá? Eu lembro quando apareceu a primeira ração que eu vi na minha vida, chamava-se Bonzo. Era tabletes vermelhos que você pegava na mão aquilo ali, a sua mão ficava vermelha de tanto corante. E a embalagem ainda mandava você botar água morna em cima para deixar mole. Aquilo lá, as fezes do cachorro, você precisava chamar o bombeiro para limpar aquilo lá. Então era assim mesmo, era criado com resto de comida e o cão não tinha ainda ido em massa para dentro dos lares. Sempre teve cachorro de apartamento e tal, mas não tinha havido ainda essa inundação de cachorro, de produtos para cachorro, não tinha nada. Era muito restrito. A gente tinha que comprar cálcio à parte para jogar lá o pó de cálcio em cima da comida, porque não tinha ração para fazer a suplementação do cachorro. Então a gente enfrentou isso daí. E normalmente a figura do adestrador, o adestrador normalmente ele era um militar que tinha aprendido a treinar na polícia e ele usava o adestramento como bico para complementar a renda. E os donos não participavam do processo como participam hoje, né? Era meio que um apanhadão só de trabalho. O teu cachorro tinha problema, por exemplo, quando chegava uma visita ali para entrar no portão principal. Só que o adestrador era um apanhadão que ele fazia. Ele sabia ensinar 3, 4 comandos ali e se vire com esses comandos que ele aprendeu. Vamos ver se dá certo com esses comandos que ele aprendeu, se resolve o problema da visita. Era mais ou menos por aí. Não tinha, assim, um direcionamento como tem hoje. Hoje tem as especialidades dentro do adestramento. Hoje trabalha-se com as pessoas, a cabeça do dono de cachorro. Naquela época não tinha disso. Treinava o cachorro lá, ganhava-se muito pouco.
E depois, no final, o dono participava de algumas poucas aulas e comandava o cachorro. Normalmente, o adestramento era feito com raças como Doberman, o pastor alemão sempre, fila brasileiro, que tinha muito. Na época nem se falava de Rottweiler, nada. Então era mais pastor alemão, Doberman e fila. Né? Boxer tinha bastante também. E era o adestrador, eu pelo menos, pouco via adestrador com cachorro de pequeno porte. Pouquíssimo. Tem que fazer força para lembrar. Era tudo cachorro grandão. E treinava-se já proteção. Isso tudo é coisa muito antiga, muito antes de eu começar. Já tinha tudo isso. Só que eu estou falando, obviamente, da fase que eu peguei. Então era assim, não tinha ferramentas como tem hoje. A quantidade de ferramentas diferentes e a qualidade que tem hoje. Não tinha nada. Então você tinha que se virar lá com equipamentos de qualidade ruim. Um ou outro que conseguia trazer do exterior. Eu não tinha, na época, esse acesso, então eu treinava, ia lá na agropecuária e comprava lá. Muitas vezes a guia era uma corrente, mesmo que machucava a mão da gente. E assim que foi. Depois, quando eu me profissionalizei, no ano 2000, que eu tinha já largado 6 anos de advocacia, porque eu tentei levar a advocacia junto com a minha escola de treinamento de cachorro. Imagina, né? Não durou um mês. Larguei o diploma e o terno e fui para a escola. E depois daí, quando eu fiz o meu primeiro grande curso, que eu realmente descobri, tirei as dúvidas que eu tinha, que eu dei aquele salto mesmo para entrar, para mergulhar mesmo profissionalmente, e junto com isso veio aquela maré que até hoje está aí, aquela febre de todo mundo ter mais de um cachorro, e milhões de pet shop, que eu acho que tem mais pet shop em São Paulo do que farmácia e padaria. Pelo menos há uns anos atrás tinha. Então, aí virou uma loucura, né? Então deu certo. Eu fiz uma escolha. Quando eu escolhi, eu vi que tinha que aqui estourar, porque já estava começando a ferver. E eu não errei na previsão, né? Tanto é que hoje a gente consegue, com a profissão, ganhar um bom dinheiro, dá para a gente viver disso. Na época lá passada não se vivia disso, não. Pelo menos no interior, não. Em São Paulo, capital, já tinha. Nas capitais já tinha gente que conseguia, mas era muito pouco perto do que tem hoje. Entendi. E esses cães que você falou, porte grandes, eram somente em casarões antigamente. Não... Você falou em apartamento, eu não lembro de cães em apartamento. Não, desses grandes departamentos não tinha. Era cachorrinho pequenininho. Tinha na época que eu comecei como amador. O que tinha muito em apartamento era pequenês. Pequenês, era o que eu ia falar. Pequenês tinha que nem água. Cada apartamento tinha um pequenês. E depois um cachorrinho muito bacana. Depois poodlezinho também, poodle. Fox, que era, na época, não era o terrier brasileiro, mudou o nome da raça. Era o Fox paulistinha. Isso. Pinscher, tinha muito. Então esses cachorrinhos pequenininhos era isso daí. Não se via muito Schnauzer, miniatura, essas coisas. Shih Tzu, Maltese. Não. Era mais... E normalmente as pessoas que recebiam a visita de ladrões partiam para comprar um Doberman, um Fila, um pastor alemão, e daí queriam treinar. Não, mas assim. Essa memória que eu tenho, na verdade, que cachorro não era em apartamento, não se tinha apartamento. Era difícil ter apartamento, né? Tinha, sempre teve, mas menos. Muito menos, isso. Agora, o que eu lembro aqui, ó, capa preta, não sei se existe ainda, tal do capa preta, pastor alemão e Doberman. Eram os queridinhos dos anos 90. Mas teve algumas séries, teve filmes, teve o filme do K9, que era o quê? Um pastor alemão. Acho que isso bem depois, muito depois. Cara, o K9 deve ser de 80, cara. Ele veio explodir no Brasil em 90. Por conta do K9, aí surgiu o pastor alemão, com bastante ênfase no Brasil. Aí teve alguns filmes, talvez Esqueceram de Mim, que também é dessa época. Eu acho que rolou alguns Dobermans. Tinha muito filme pastelão que tinha os Doberman, né? Quando os Dobermans atacam, era o nome do filme, traduzido para o português. Então, e aí tinha... E eu acho que até hoje a gente sofre essas influências, né? Só que assim, você falou que começou, você se profissionalizou no ano 2000, é isso? Isso. 2000. 2000 já tem uma pequena ascensão de apartamentos. Pequena não, enorme. Eu morava em São Paulo já, né? Só que eu ainda era moleque.
mas já começa a ser construído bastante prédios, bastante apartamento e vai mudando, vai migrando. Só que ainda no ano 2000 eu me lembro dos cães ainda fazerem parte do núcleo que nem cavalo, que nem galinha, era tratado do lado de fora da casa. Hoje, né, depois talvez aí em meados de 2008, 2009 começa a se popularizar aí o cachorro dentro de casa como um ente da família. Isso. Aí ele já muda. E como que foi essa transição na tua carreira? Porque ainda quero te perguntar uma coisa. Quem foi os caras, né, que você pegou a visão? Quem foi o cara que... Cara, esse cara aqui é o cara que eu quero seguir. Esse também. Eu gostaria de saber aí alguns nomes, né, de quem você... Tanto nacional quanto importado, né? O cara lá de fora. Se você tiver algum, se você quiser falar também. Quais foram a sua referência e como foi essa transição que você já estava aprendendo lá atrás, mas agora você começa a trazer para um ambiente diferente. Poxa, quando eu comecei, o cachorro ficava lá fora. Agora, o cachorro está dentro de casa e o cachorro é tido como um ente da família, talvez um filho, talvez um irmão, enfim. Como que foi essa transição? Não esqueça das suas referências, as primeiras. Tá. Então, antes eu vou fazer uma explicação, vou voltar um pouquinho, que você falou de algumas raças, você falou o capa preta da época e citou também o pastor alemão. Então, eu vou fazer uma explicação. Não existe raça capa preta. Capa preta é uma variedade de cor do pastor alemão. É um cachorro só. Né? Então, muitas pessoas sempre achavam isso, até hoje. Tem muita gente que acha que o capa preta é... Pessoas mais novas do que eu, né? Como você, no caso. Acha que o capa preta é um outro cachorro. Não, o capa preta é uma variação de cor do pastor alemão. O pastor alemão tinha várias denominações. É que ele tem aquela mancha atrás, né? Que parece uma capa mesmo. O né? manto negro é uma capa preta, é isso. Dourado, tem o cinza, tem o negro inteiro. Então, o pastor alemão era também conhecido por policiar. Eu tenho um policiar, era pastor alemão. Eu tenho um capa preta, pastor alemão. Então... Mas tem diferença do pastor belga. Desculpa te cortar. Tem diferença do pastor belga. Total, é outra raça. É outra raça. Então, o nome da raça é pastor alemão, a capa preta é a variedade de cor e policial é a função que ele exerce. Qualquer cachorro que trabalhar para a polícia é um cão policial, pode ser um vira-lata. Então, associou tudo com o pastor alemão, entendeu? E vários nomes, é muito engraçado isso, mas é legal como curiosidade. Vamos lá. Então, assim, alguns nomes, eu vou citar um em especial que ele, depois com o passar do tempo, ele virou meu amigo, ele foi meu instrutor, ele virou meu amigo e foi a pessoa que mais me ajudou. Eu devo muito para ele, já falei isso em outras lives. É o Arquimedes Garrido, e ele já ganhou vários campeonatos brasileiros. E eu fui fazer curso de figurante de formação de cães. Porque tem o figurante de prova só, né? Que ele só participa nas provas e ele presta o serviço dele. E tem o figurante que forma o cão do zero. Então eu fiz com o Arquimedes um... Ele tem muitos títulos, muitos. E uma pessoa fantástica. E ele é bom teórico, muito bom, mas a prática dele é uma coisa espetacular e ele, assim, me ajudou demais. É uma pessoa que eu tenho uma gratidão imensa, né? Fui aluno também e tive aprovação com louvor do mestre João Pereira, que é a lenda do adestramento brasileiro até hoje. Na opinião não só minha, como de muitos, é o número 1. Não conheço ninguém que saiba mais do adestramento que ele. E também foi um marco para mim ter feito curso com ele. Quando ele ainda dava curso em Barueri, perto do campo de treinamento do Exército, ali também eu descobri um universo absurdo. Ainda tive cursos com outras pessoas. Tive com quem também foi um excelente instrutor, Rogério Sandoval, que hoje também é meu amigo. Inclusive, levei o Rogério para conhecer o trabalho do GDR também, de resgate. Ele é juiz de provas oficiais da CBKC, de provas de adestramento, também meu amigo. Então foi esse pessoal aí. Eu sempre fui com quem tinha projeção, com quem comprovadamente tinha muito resultado e tinha boa didática. E o Arquimedes, assim, eu não tinha cachorro para fazer demonstração, minha escola ninguém conhecia, e eu estava preparando uma Rottweiler para começar a mostrar meu trabalho, que eu defendo que todo adestrador tem que ter um cão top,
adestrado por ele como cartão de visita. Eu acho que isso é fundamental. Então, eu estava preparando uma Rottweiler ainda e uma pequena galeria de lojas lá da minha cidade, eu tinha espalhado cartões, me ligaram. Uma loja lá, uma pessoa que organizava lá a galeria, tinha uns eventos ali para crianças, os brinquedos de criança em frente às lojinhas na galeria, aos domingos de manhã. Aí eles me ligaram, opa, peguei teu cartão, você é adestrador, tem escola aqui, a gente queria que você fizesse uma demonstração para a gente aqui, para divulgar teu trabalho e para ser um atrativo para a gente no próximo fim de semana, é possível? Eu falei, falei que era, mas não era, porque eu não tinha nenhum cachorro. Mas eu não podia perder aquela oportunidade, eu fiquei desesperado. Aí a minha cachorra já sabia alguma coisinha, mas era um cachorro só, não tinha equipe, não tinha nada, e sabia alguns poucos comandos. Nada que chamasse muita atenção. Depois, sim, mais tarde, ela chamou muita atenção. Aí eu liguei para o Arquimedes e falei para ele o que estava acontecendo. Ele falou assim, manda imprimir o logotipo da tua camiseta em meia dúzia, do seu logotipo do canil, em meia dúzia de camiseta branca, que no sábado à noite eu estou chegando aí no teu canil com a minha equipe, nós vamos fazer a demonstração e vai passar como sendo a tua escola. Legal. Ele não me cobrou um centavo nem da viagem, ele encheu o furgão dele, levou os Rottweilers, o pastor alemão dele, que ele tinha vencido já acho que 2 ou 3 campeonatos brasileiros. Passamos lá no meu sítio, sábado à noite, lá fazendo no meu canil, fazendo churrasco, no domingo a gente foi lá. Até hoje tem gente que lembra daquela demonstração e ainda fala disso. Então isso não tem preço, eu nunca vou conseguir pagar, né? Então, e a gente virou muito amigo, esse é um que eu tenho total consideração. É um dos raros, assim, que realmente me deu a mão mesmo. E que o que ele precisar pro resto da vida, ele sabe, pode contar comigo. Devo muito para ele. Não vai chorar, velho. Não vai chorar aí, hein? Não, porque eu já chorei nas outras. Não vai te emocionar aí. Cara, para sua sorte, eu não sou o Faustão. Senão ia ter aqui o arquivo confidencial. Ia trazer o cara aqui para falar isso aí você ia chorar. Não, se eu falo para ele, eu ficava chorando mesmo. Mas não foi só isso. Não foi só isso. Uma coisa. Eu precisei de muito auxílio, ele me auxiliou sempre. Esclarece 2 coisas aqui para mim. Não só para mim, mas a gente tem que compreender que quem está assistindo aqui talvez não seja um adestrador. Quando você fala que foi um figurante, né? Você usou esse termo, figurante? Isso. Esse figurante, o figurante ele é colocado apenas em treinamento de guarda e proteção, ou existe um outro figurante para cachorros que fazem truques? Eu entendo que quando você teve essa oportunidade, talvez o que eu consigo pensar aqui são truques. Aí você já me corrija se eu estiver errado, mas aí você chamou a atenção do público lá, porque os cachorros sabiam fazer truques que talvez tenham vindo de alguma competição. Explica melhor um pouquinho sobre esse lance do figurante e o que exatamente que essa equipe fez com o furgão lá. Como que foi essa apresentação? Porque hoje em dia, cara, eu no meu trabalho, a coisa mais impressionante que eu faço é o cachorro ficar quieto mediante a um caos de coisas acontecendo, o cachorro fica quieto. A pessoa vira e me pergunta, ele não faz nada? Aí eu respondo, faz, ele tá vivo. Não, né? Mas é uma coisa que eu sempre admirei, mas não é meu foco de trabalho, é a parte mais esportiva. Eu gosto muito, acho lindo e admiro muito quem faz. Só que eu atendo hoje pessoas do apartamento. Todo o meu treino ele é voltado para pessoas que vai fazer alguma rotina e vai querer colocar o cão dentro. E nem sempre essa rotina é impactante, né? Não tem truquinho, não tem isso, não tem aquilo, porque não condiz com a realidade da pessoa. Mas eu quero saber lá atrás, né? Como eu admiro muito, eu gosto muito disso, eu quero saber como que foi, né? E como que você lida com isso. Daqui a pouco, gente, a gente tem que conhecer o Bosco. Eu quero falar do Bosco. Tá? Eu acho que vai meio que de encontro aí. Diga, Alexandre. Vamos lá. Então, assim, a gente tem que dividir. Essa demonstração que foi feita na época que meu amigo me ajudou, meu instrutor, né, e a Bibi, tinha alguns truques, sim. Truques como o cachorro identificar números, o cachorro cumprimentar, o cachorro fingir de morto, o cachorro parar para revista, como se fosse uma batida policial. Porque o que acontece? O público leigo que se reúne ali numa roda para ver uma demonstração de cachorro, ele gosta de ver truque.
Eles não gostam de ver aqueles comandos treinados para uma prova de obediência, por exemplo, que é uma coisa muito formal. Ele nem tem olhos para ver a qualidade do treinamento e a dificuldade. Teria que ser explicado para ele, esse cachorro anda assim do lado do cara sem atrasar 1 centímetro por causa disso. Isso é muito difícil de conseguir. Tá? Quando o cara para, ele já senta automático em uma fração de segundos. Isso também é muito difícil de construir e tal. Se não falar para o leigo, não vai atrair a atenção dele, ele vai achar que é um cachorro obediente, ponto. Agora, se você põe o cachorro plantando bananeira, todo mundo bate palma e quer que você faça mais. Então, a verdade é essa de demonstração, tem que fazer coisas engraçadas. E não era a especialidade desse meu amigo, nem da equipe, nada. Eles treinavam cães para competições de altíssimo nível, até fora do Brasil. Então, mas tudo dentro de regras do esporte. Mas adaptou lá e deu tudo certo, né? Figurante, que eu falo, figurante é qualquer pessoa que possa contribuir no treinamento. Por exemplo, eu preciso de figurantes para simularem uma movimentação na sala da minha casa como se visitas fossem, no momento que eu estou treinando o cachorro. Então, eu não posso esperar o dia que vai uma visita real para treinar meu cachorro com as pessoas transitando. Eu preciso dos figurantes do treinamento. Figurante é o que faz o papel do bandido no treinamento de cão de proteção. Né? Falando um português bem simples mesmo. Né? Sim. É o que põe aquela manga no braço e vai lá dar o braço para o cachorro morder, que é extremamente técnico o trabalho e exige um conhecimento profundo de comportamento canino. Quem acha que o cara só põe aquele braço na manga e recebe a mordida, está redondamente enganado. O figurante tem que estudar muito. É difícil. Ele tem que trocar as ações, as atitudes dele numa fração de segundo, fazendo a leitura do cachorro para não espanar o cachorro num treinamento. Ele não é adversário do cachorro. Ele é o leigo que está vendo lá o cachorro mordendo, acha que é uma luta, que ele é adversário. Não é. Ele é igual o sparring, o lutador de boxe. O sparring não está lá para fazer o Mike Tyson se machucar no treino. Ele está lá para ajudar ele a evoluir. E o figurante é isso. E na obediência, você também pode ter um figurante, como eu já disse, até para a construção de outros comandos. Então, tem muitos comandos, isso vem muito do pessoal do esporte, que você quer dar uma modelada mais legal, dar uma polida nele, e muitas vezes você usa uma outra pessoa junto com você naquela construção. Às vezes você usa 2 colares, 2 guias, e não tem como mostrar isso aqui agora, mas tem várias situações que você usa de uma ajudante. Então a gente fala que é um figurante. Eu acho que deu para entender aí. Sim, compreendi. E Alexandre, do seu início do adestramento, a gente sabe que você também atende cães pet. Uhum. O que você percebe de diferença dos anos 2000, que foi que você falou que começou a trabalhar como profissional mesmo, né? Isso. Até agora, em 2025, você percebe modificação no comportamento dos cães, dificuldades diferentes que haviam lá atrás? Como é que é recebido as informações que você passa para os clientes? Se você precisou adaptar também muitas coisas? E se você viu surgir novos problemas comportamentais ao longo da sua carreira? Muito boa. Então, dá para falar bastante. Então, o que acontece é o seguinte: essa transformação da figura do cão na vida dos donos, quem quiser falar tutor, fica à vontade, eu sou das antigas mesmo, é dono mesmo que eu falo. Foi gritante. Os problemas sempre existiram, mas eles eram em menor escala, porque o cachorro não frequentava tanto o interior das residências. E o adestrador, como eu vim de escola que só ensinava a modelar comandos de obediência e treinar cachorro para proteção e faro esportivo. Então, eu tive uma dificuldade de ter que correr atrás de estudar seriamente mesmo problemas comportamentais que não envolvem comandos. Por exemplo, os cães ansiosos, como melhorar isso, como resolver, necessidades fisiológicas, coisas que parecem ser coisinha mais simples, mas que o adestrador que não tiver esse lado do comportamento hoje bem elaborado na cabeça dele, com técnicas boas de solução, ele não consegue mais trabalhar. Então, eu sofri com isso. Tinha as pessoas que eram ao contrário. Problemas do cachorro dentro de casa, ansiedade de separação, tudo. Cães com agitação, com cães reativos lá, com possessivos ao extremo e tal. Tinha treinadores, tem até hoje, que
nasceram nessa vertente. E você ia ver a parte prática de construção de comandos, que também é muito importante, eu não sabia quase nada. Trabalho chulo, raso. Eu era o contrário. Eu tinha uma ótima base da parte de construção de comandos para controle do cachorro, mas essa parte do estudo, de sentar com o cliente no sofá e conversar sobre o que está acontecendo e dar dicas para ele ali, de melhoria, eu era fraquíssimo. Eu tive que correr atrás do prejuízo, tive que estudar. Tive que estudar e estudo até hoje. Então, teve um outro fato interessante, que é o seguinte, eu não vou lembrar o ano direitinho, se foi 2010, talvez, depois vou dar uma pesquisada. Foi o ano no Brasil com o maior índice de separações judiciais. Antes era desquite que falava, depois passou para separação judicial, divórcio. Então, hoje, você não precisa nem ter advogado, você vai no cartório e separa. Então, ficou muito fácil. Então, as pessoas que não sustentavam mais o casamento, não vou entrar nisso, é outra história, começaram a se separar e foram morar sozinhos. Muitos não tinham filhos. E começaram a comprar e adotar cachorro em massa. Então, o que já estava muito forte ficou muito mais. E eles colocaram toda a carga emocional daqueles problemas afetivos que eles tinham acabado de viver, eles depositaram tudo no cachorro. Então, o cachorro realmente é o filho mesmo. Vocês sabem disso, fala como filho com o cachorro, tudo leva para a escola, na cadeirinha atrás do carro, com lancheirinha, com lanche, para ir para a creche. E com isso, o que acontece? A indústria emparelhada com tudo isso, oferece cada vez mais besteiras, desculpa o termo aí, para que as pessoas consomem com voracidade. E a humanização ganhou cada vez mais corpo com isso. Então, não só os fatos das pessoas, as relações humanas terem estremecido muito nos tempos modernos, que fez com que o cachorro ocupasse o lugar do humano, assim como a indústria que botou na cabeça das pessoas que cachorro tem mesmo que ter 3, 4 tipos de brinco diferente, de anelzinho, não sei das quantas e tal, que é coisa do ser humano, né? Mas quem também curte isso, sem problema nenhum, cada um enxerga a coisa de uma forma, não tem problema. Tenho muitos clientes assim, né? A gente conversa e eles entendem e que em alguns procedimentos eles não estão ajudando, eles estão atrapalhando a progressão do cachorro. Então, teve uma transformação brutal. E essa transformação exigiu do adestrador uma mudança também de postura, porque o adestrador era visto como um coitadinho pobrinho, mal vestido, né? Um coitado. Com todo respeito. Tenho amigos que fazem limpeza de piscina e ganham muito bem com isso. Mas era considerado, era mesmo nível de um jardineiro, de um limpador de piscina, era adestrador. Entendeu? Sendo que são coisas muito distintas. Né? O adestrador precisa entender muito hoje, se ele quiser ficar no mercado, de comportamento humano, para ele identificar o que está acontecendo dentro da casa, senão ele não trabalha mais. Antes não era assim. Ia lá, fazia uma obediência com o cachorro, se a pessoa pusesse a mão na guia e o cachorro não arrastasse, já estava jóia. Não avançou mais no cara lá na padaria, já está bom. Hoje não é mais assim. Hoje o status do adestrador mudou. Hoje o adestrador é uma pessoa que ele vive disso, ele tem uma empresa muitas vezes, como eu, por exemplo, tenho há muitos anos e tantos outros, né, que tem empresas até maiores do que a minha. Então, mudou o status. E nos cursos que eu dou, eu oriento os meus alunos, eu tenho uma parte do curso que eu oriento eles até como falar com os clientes. Porque tem muito adestrador que não sabe falar. São erros grosseiros de português. E isso denota para o cliente que a pessoa tem um nível cultural baixo, desmerece a figura da pessoa. Não deveria desmerecer, porque tem gente que não fala direito, mas treina cachorro melhor do que a gente. Mas o fato é como o cliente vê o adestrador. Então, o modo de se vestir, as gírias, eu oriento meus clientes, não chega tratando o cliente como um amigão seu, ele não é teu amigão, tá? As gírias, não use gíria, vá com uma roupa boa para conversar com ele, o zelo pessoal tem que haver, entendeu? Então é assim, antes não se dava bola para tudo isso. Hoje você tem que
que observar tudo para você ficar no mercado. A coisa não se restringe mais a treinar cachorro. E quem não enxergou isso até agora, que já está mais do que evidente, vai ficar para trás cada vez mais no mercado. Então, hoje a gente é convidado, eu sou convidado frequentemente para tomar café na mesa com a família, para jantar com eles, e se reúne em silêncio para escutar o que a gente tem para falar e não querem que a gente vá embora. Então, você precisa de uma apresentação de ideias muito claras, né? Quando o Éder falou, né, que fugiria um pouquinho do contexto, não precisa... Alguma coisa no sentido de, é cão pet, então eu não preciso de altas coisas em termos de comandos para o cachorro, tal. Eu concordo. Só que tem um outro lado, que eu falo para todas as pessoas que estão entrando no adestramento. Quem sabe o mais, sabe o menos. O contrário não é verdadeiro. Então, não importa se você vai treinar um cachorro para ser campeão mundial de adestramento, ou se vai para esporte, ou se você vai treinar o cão da Dona Mariazinha, que ela só quer que ele não puxe no passeio que ela faz de manhãzinha na calçada. Não interessa. Você ter o conhecimento técnico, tudo fica mais fácil. Quem tem conhecimento técnico elevado em adestramento, na construção de comandos, todos os problemas de aula que acontecem, a pessoa resolve rapidinho. Você não perde tempo. Sem eu ter me aprofundado na minha carreira em aprender mais, eu resolvia problemas, e hoje eu vejo isso de uma forma muito mais lenta. Hoje não. O que era bicho-papão lá atrás, hoje a gente resolve em um minuto. Então, com isso, você não só deixa seu cliente mais satisfeito, de ver que um trabalho está acontecendo, logo está vendo o resultado, e você se estressa menos, o teu nome vai para cima, porque de repente foi outro lá antes de você que não ficou lá 2 meses enrolando e não resolveu, e você resolveu rapidão.